12 engenheiros assinaram o nome dele como culpado. O velho pedreiro sem diploma, sem advogado, sem ninguém. Centenas de famílias já tinham comprado os apartamentos. Gente que juntou a vida inteira para ter um lar. E o prédio ia afundar. Mas ninguém queria ouvir o único homem que sabia disso. Manuel Ferreira entrou no canteiro de obras do edifício Solares numa segunda-feira fria de junho, com o mesmo capacete gasto de sempre. 61 anos. E 44 anos de trabalho pesado nas costas, que já não se endireitavam como antes. Mas olhos que ainda enxergavam coisas que a maioria das pessoas passava reto. Ele não tinha diploma pendurado na parede. O que tinha era melhor. Tinha o chão de cidades inteiras debaixo dos pés. Prédios, pontes, escolas, hospitais. Nenhuma parede rachada onde não devia. Nenhuma laje cedendo onde não podia. Esse era o currículo de Manuel Ferreira, escrito não em papel, mas em concreto espalhado por toda a cidade. O Solares era diferente de tudo que ele tinha pisado antes. 15 andares, 100 unidades, o maior projeto da construtora. E no centro daquilo tudo, mandando em cada detalhe com o tom de quem nunca foi contrariado na vida, estava Fábio Mendonça, 34 anos. Engenheiro formado fora do país, filho de um ex-sócio da empresa, o tipo de homem que entrou pela porta da frente numa profissão onde a maioria chega pelos fundos. Fábio era inteligente, e isso ninguém negava, mas tinha um defeito que costuma andar de mãos dadas com a inteligência. Ele não suportava ser questionado por quem ele achava estar abaixo dele. E na hierarquia invisível que existia dentro daquele canteiro, Manuel estava lá embaixo. No terceiro mês de obra, Manuel desceu ao subsolo para checar a concretagem do pavimento inferior. Andou devagar, batendo o pé no chão de tempos em tempos. Parou, bateu de novo, ficou quieto escutando. Havia um eco errado ali, uma ressonância que não combinava com o solo que deveria estar embaixo. Não era o som de concreto assentado sobre terra firme. Era outra coisa, algo que fazia o estômago de Manuel apertar sem que ele soubesse exatamente nomear o porquê. Subiu as escadas direto para o escritório de obra e bateu na porta de Fábio. O engenheiro estava debruçado sobre o notebook, caneta na orelha, ar de quem não tem tempo para nada. Manuel entrou, explicou o que tinha sentido, o lugar exato, o tipo de som. Fábio ouviu por 2 minutos. Depois ergueu os olhos do computador e disse com calma cirúrgica: Manuel, fundação é projeto, projeto é engenharia, engenharia não é a sua área. Virou o notebook de volta para si. Conversa encerrada. Manuel saiu sem responder. Desceu de volta para o canteiro e ficou por um tempo olhando para o chão do subsolo. O eco continuava lá. Ele não tinha palavras técnicas para descrever, mas sabia o que estava sentindo. E sabia que estava sentindo alguma coisa. Voltou ao trabalho, mas começou a anotar. Tinha o hábito, desde sempre, de carregar um caderno de capa preta. Anotava as etapas da concretagem, os horários, as quantidades de material, qualquer detalhe que parecesse relevante. Era o jeito que ele tinha de registrar o trabalho quando não tinha diploma para fazer isso por ele. Naquela tarde, anotou a data, o pavimento, a descrição do que ouviu e uma palavra entre parênteses no final: suspeito. 4 meses depois, uma fissura apareceu na laje do 5º andar. Fina como um fio de cabelo, mas Manuel a reconheceu. Não era o tipo de fissura normal que aparece quando o concreto retrai durante a cura. Era diferente. Ele fotografou no celular antigo, mediu com o instrumento que carregava na cinta, anotou tudo no caderno e voltou ao escritório de Fábio. Desta vez, havia mais gente no corredor. 3 engenheiros juniores, 2 estagiários, a secretária da coordenação. Fábio olhou a foto que Manuel mostrou na tela pequena do celular e então, em voz alta o suficiente para todos ouvirem, disse: Manuel, fissura de retração é básico.
Se você não sabe a diferença entre fissura de retração e fissura estrutural, depois de 40 anos de obra, talvez você devesse estar aposentado. Silêncio. Um dos estagiários desviou o olhar para a tela. Ninguém disse nada. Manuel ficou parado por um segundo. Engoliu o que queria dizer. Pegou o celular, colocou no bolso e saiu. Do lado de fora, parou por um instante com a mão na parede do corredor. Respirou fundo. Não era raiva o que ele sentia. Era algo pior. Era a certeza de que algo estava errado naquele prédio. E a sensação clara de que enquanto ele não tivesse um papel na mão com o nome de uma universidade, ninguém ia ouvir. Na semana seguinte, chegou o primeiro laudo. Um engenheiro externo, contratado pela construtora, passou 2 horas no canteiro e assinou um documento de 4 páginas. Conclusão: fissura causada por falha na relação água-cimento durante a concretagem. Culpa da execução. Culpa do pedreiro. Manuel apresentou os cadernos, as fotos, os registros de dosagem de cada etapa. O engenheiro olhou o material, olhou Manuel e disse com voz tranquila: "Isso aqui não substitui ensaio laboratorial." Pegou a pasta e foi embora. Manuel ficou de pé no canteiro, olhando o laudo impresso que tinha ficado sobre a mesa. Seu nome não estava escrito ali, mas estava subentendido em cada linha. E o caderno de capa preta continuava cheio de anotações que ninguém queria ler. Só que Manuel ainda não sabia o tamanho do incêndio que estava prestes a engolir tudo. E Fábio Mendonça sabia muito mais do que fingia. Nos 30 dias seguintes, o canteiro virou outro lugar. Uma calha acumulando água onde não devia. Uma mancha de umidade numa parede do 2º andar. Um degrau de escada com desvio de nível. Problemas que numa obra normal seriam resolvidos com uma conversa e um dia de serviço. Mas o Solaris não era uma obra normal, e cada novo problema virava munição. A cada ocorrência, Fábio convocava um engenheiro externo. O ritual era sempre o mesmo. O engenheiro chegava, passava algumas horas no canteiro, olhava os pontos que Fábio indicava, recebia uma pasta com histórico de ocorrências e fotos selecionadas. Nenhum deles teve acesso ao projeto original de fundação. Nenhum deles conversou com Manuel antes de assinar. Manuel via tudo do canteiro. Ao longo das semanas, foram homens diferentes passando pelo mesmo corredor. Capacetes novos, pranchetas na mão, olhares rápidos para cima e para os lados. Chegavam de manhã, anotavam alguma coisa, conversavam com Fábio numa sala fechada e iam embora antes do almoço. Nenhum deles desceu ao subsolo 2 vezes. Nenhum deles ficou tempo suficiente para escutar o chão. Manuel os observava de longe, com o caderno na mão, e sentia o peso de cada visita que não chegava até ele. Os laudos foram se empilhando. Laudo 2, laudo 5, laudo 8, laudo 11. Cada um com uma justificativa diferente, uma linguagem técnica diferente, mas todos chegando ao mesmo nome no final. Cada laudo parecia mais definitivo que o anterior. Eram 12 assinaturas sendo construídas contra um homem só. A obra não parava. Os apartamentos continuavam sendo vendidos, e ninguém lá dentro fazia ideia do que estava por baixo. Manuel Ferreira. Execução inadequada. Mão de obra sem qualificação comprovada. Manuel lia cada laudo com atenção. Comparava com suas anotações. Via onde as conclusões não batiam com o que ele tinha registrado, e ia ao escritório de Fábio tentar mostrar. Na 3ª tentativa, Fábio nem levantou a cabeça da mesa. Disse que Manuel podia deixar os cadernos com a secretária e que eles seriam considerados. Os cadernos ficaram numa prateleira por 2 semanas. Voltaram para a mão de Manuel intocados, com uma marcação de caneta na capa que indicava que alguém tinha aberto e fechado sem ler uma linha. Fábio controlava cada passo. Escolhia quais engenheiros convocar. Decidia quais fotos iam na pasta.
Determinava o que cada inspetor via e o que ficava escondido. Era um roteiro sendo escrito em tempo real, e Manuel não tinha acesso ao texto. Foi no 8º laudo que apareceu um nome diferente: Marcelo Braga. 40 anos, engenheiro de inspeção com 15 anos de experiência, homem de perguntas precisas e silêncios longos. Diferente dos outros, Marcelo passou um dia inteiro no canteiro. Desceu ao subsolo 2 vezes. Pediu para ver os projetos de fundação na mesa de coordenação e, numa reunião com Fábio e 2 outros engenheiros, fez uma pergunta que deixou o ar mais pesado no escritório. O ensaio de solo usado no projeto corresponde a esse endereço? Fábio respondeu com números que soavam corretos, mostrou uma planilha que parecia completa e disse que o foco da inspeção era execução, não projeto. Quando Marcelo tentou aprofundar a pergunta, Fábio virou a conversa para os registros fotográficos das fissuras e começou a citar laudo por laudo, criando um volume de informação que tornava qualquer questionamento parecer redundante. Marcelo ficou olhando para a planilha por um tempo. Depois assinou. Disse a si mesmo que não era sua responsabilidade ir além do que foi pedido. Manuel não viu aquela reunião acontecer. Mas quando o laudo de Marcelo chegou com a mesma conclusão dos outros, sentiu que alguma coisa tinha mudado de tamanho. Aquele não era mais um problema de canteiro. Era outra coisa. Nessa mesma semana, Manuel fez algo que nunca tinha feito antes numa obra. Pegou o projeto de fundação que ficava na sala de coordenação, sentou numa mesa no fundo do almoxarifado com uma caneta e um papel em branco e copiou os dados principais à mão. Letra grande, torta, cheia de abreviações que só ele entendia. Números de capacidade de carga, tipo de solo, localização dos pontos de sondagem. Não sabia exatamente o que ia fazer com aquilo, mas sabia que precisava ter aqueles dados em algum lugar que não fosse controlado por Fábio Mendonça. Guardou o papel dobrado dentro do caderno de capa preta. No dia seguinte, Manuel passou pela área de vendas do empreendimento por acidente, caminhando por um corredor que normalmente não usava. A sala tinha vidro na frente. Lá dentro, um casal jovem olhava para uma maquete dos solares, enquanto uma corretora apontava para os andares e falava animada. O homem estava com o braço em volta da mulher. Ela estava sorrindo com uma das mãos na barriga. Manuel parou por um segundo, olhando aquela cena pelo vidro. Depois, continuou andando. Na semana seguinte, eram outros clientes. Uma família com 2 filhos que corriam pela sala enquanto os pais assinavam papéis. O pai fotografou a maquete com o celular, provavelmente para mandar para alguém. Os filhos disputavam qual seria o quarto de cada um. Manuel parou de passar por aquele corredor. O 12º laudo chegou numa sexta-feira à tarde. Fábio entrou no canteiro com a pasta debaixo do braço e chamou o encarregado geral para uma reunião rápida. Manuel não estava na lista dos convocados. Soube do que estava escrito pelo ajudante mais novo da equipe, um rapaz de 26 anos chamado Jonathan, que tinha ouvido parte da conversa do lado de fora da sala. Justa causa, negligência técnica, recomendação de desligamento imediato. Manuel ouviu sem mudar a expressão. Jonathan ficou olhando para ele, esperando alguma reação. Manuel disse apenas: "Obrigado por me avisar." E voltou ao serviço. Mas naquela noite, em casa, abriu o caderno de capa preta na primeira página e ficou olhando para a palavra que tinha escrito meses atrás entre parênteses: suspeito. Ainda estava lá. E agora fazia mais sentido do que nunca. A convocação formal chegou na segunda-feira seguinte, e dessa vez Manuel ia sentar na cadeira certa na frente de Fábio Mendonça. Mas algo que ele ainda não sabia era que dentro daquela pasta preta cheia de laudos havia uma mentira grande o suficiente para destruir centenas de famílias, e Fábio já estava com os dias contados para alguém descobrir. A sala do diretor era grande demais para 3 pessoas. Manuel sentou na cadeira que indicaram, com o capacete no colo e as mãos abertas sobre os joelhos.
À direita do diretor, Henrique Velasco, estava Fábio Mendonça. De terno, postura reta, expressão de quem estava exatamente onde queria estar. Na mesa, uma pasta preta com o logo da empresa. Dentro dela, 12 laudos organizados em ordem cronológica. Henrique abriu a pasta com a solenidade de quem vai ler uma sentença. Leu trechos em voz alta, cada parágrafo piorando o anterior. Falha na execução, ausência de critério técnico, reincidência nos erros. Manuel ouvia sem mexer. Sabia que aquelas palavras não descreviam o trabalho que ele tinha feito. Mas sabia também que no papel, com 12 assinaturas embaixo, soavam como verdade absoluta. 12 assinaturas. 12 homens que tinham passado pelo canteiro, olhado para o que Fábio quis mostrar e ido embora. Nenhum deles tinha descido ao subsolo com tempo suficiente para sentir o que Manuel sentiu. Nenhum deles tinha ficado. E agora os nomes deles, impressos em 12 documentos oficiais, pesavam mais do que 44 anos de trabalho sem um erro sequer. Quando Henrique fechou a pasta com a palma da mão, disse que a empresa não tinha escolha. Justa causa. Manuel poderia assinar o termo de desligamento ali mesmo ou poderia levar para analisar, mas o resultado seria o mesmo. Manuel olhou para Fábio. Fábio olhou de volta sem piscar, sem culpa, sem desconforto, com a tranquilidade de quem acredita que ganhou. Manuel pegou o capacete que estava na cadeira ao lado, colocou em cima da pasta preta e saiu sem falar uma palavra. Não porque não tinha o que dizer, mas porque as palavras certas para aquele momento ainda não existiam. A rua do lado de fora estava barulhenta demais para o silêncio que ele carregava. Chegou em casa no fim da tarde. Carla, a filha, 28 anos, professora de história, estava na cozinha com o jantar no fogo e o celular na mão. Bastou ver a expressão do pai entrando pela porta para largar o celular na bancada. Manuel sentou à mesa. Ficou olhando o prato por um tempo antes de começar a falar. Contou tudo, desde o eco no subsolo no terceiro mês até o capacete em cima da pasta. Carla ouviu sem interromper uma vez. Quando ele terminou, o jantar estava frio e nenhum dos dois tinha comido nada. Ela fez uma pergunta só. Pai, você tem as anotações? Manuel foi ao quarto. Voltou com 3 cadernos de capa preta, 2 cadernos espirais, um bloco de notas e o celular antigo com as fotos. Colocou tudo sobre a mesa. Carla pegou o celular, abriu a galeria, começou a rolar. Ficou assim por 20 minutos em silêncio, parando em algumas fotos, aproximando a tela, continuando. Depois colocou o celular na mesa com cuidado e disse: liga para o Tiago. Tiago era o marido de Carla, advogado de 32 anos, especializado em responsabilidade civil. O tipo de homem que nunca dizia nada antes de ter certeza. Levou uma semana analisando o material todo antes de abrir a boca. Quando falou, foi direto. Você tem prova de tudo que fez. O que você não tem ainda é prova do que eles fizeram. Para isso, preciso do projeto original de fundação e de alguém que entenda o que está errado nele. O alguém era seu Osvaldo. 72 anos, ex-calculista de estruturas, passava os últimos 15 anos dando aula num curso técnico noturno porque dizia que preferia ensinar jovens a calcular certo do que ficar esperando o tempo passar. Osvaldo e Manuel se conheciam há 30 anos, desde uma obra num verão que nenhum dos dois esqueceu. Manuel foi até a casa dele com os cadernos e com a cópia que tinha feito à mão dos dados do projeto de fundação. Aquele papel dobrado que guardou no caderno semanas antes, num gesto que na época parecia só um velho hábito. Osvaldo olhou para a letra torta, para as abreviações estranhas, para os números copiados com tanto cuidado, e passou 2 dias debruçado sobre aquilo. Enquanto isso, a obra continuava. O Solaris subia. Na sala de vendas, mais famílias assinavam contratos. Uma senhora de cabelos brancos que foi sozinha e ficou olhando para a maquete por um longo tempo antes de assinar,
com uma expressão de quem estava realizando algo que tinha esperado a vida inteira. Um casal de meia-idade que trouxe os sogros para ver. Um jovem que comprou sozinho e saiu com o contrato embaixo do braço, caminhando mais rápido do que entrou. A obra não parava. As chaves tinham data marcada. E ninguém que assinava aquele contrato fazia ideia do que estava sendo construído por baixo dos seus sonhos. Manuel sabia de tudo isso e ficava acordado à noite pensando nessas pessoas. Na noite do segundo dia, o telefone tocou. Era Osvaldo. A voz estava diferente, séria de um jeito que Manuel nunca tinha ouvido nele. Manuel, o ensaio de solo que usaram nesse projeto é de outro terreno. Olha aqui, a coordenada geográfica no cabeçalho do ensaio não é o endereço dos solares. Os dados de capacidade de carga estão errados para o solo real. Manuel ficou quieto. Manuel, esse prédio vai afundar de um lado. Não agora, em 2, 3 anos, mas vai afundar. O silêncio durou mais tempo do que Osvaldo esperava. Osvaldo, já venderam um apartamento. Eu sei. Tem família que já está marcando mudança. Eu sei, Manuel. Então o que eu faço? Osvaldo respondeu sem hesitar. Você decide quem você é. Manuel desligou o telefone. Ficou sentado na cadeira da sala por um longo tempo no escuro. Carla tinha dormido. A casa estava quieta. Ele olhou para os cadernos empilhados na mesa e para o papel dobrado com os dados do projeto que Osvaldo tinha acabado de confirmar como errado. 44 anos construindo coisas para durar. E agora, o único prédio que podia derrubar era aquele em que tinham colocado o nome dele como culpado. Mas o que ninguém ainda sabia, nem Manuel, nem Tiago, nem Osvaldo, era que a prova mais importante de todas estava guardada num lugar que ninguém pensou em procurar. O erro não tinha nome quando aconteceu. Era uma tarde corrida, 8 meses antes do primeiro tijolo dos solares ser assentado. Fábio Mendonça estava com 4 projetos abertos ao mesmo tempo no computador, 2 clientes cobrando prazo por mensagem e o telefone tocando sem parar. Quando foi montar o projeto de fundação dos solares, abriu a pasta errada. Pegou o ensaio de solo de um terreno a 3 quilômetros dali, de um projeto anterior da empresa, e usou aqueles dados como base de cálculo. Não percebeu. Fechou o arquivo, mandou para aprovação e seguiu para a próxima reunião. Fábio só descobriu o engano quando a obra já estava no 3º subsolo. Abriu os arquivos para checar um detalhe diferente, comparou as coordenadas e o estômago virou. Ficou parado na frente do computador por alguns minutos. Depois, fechou a tela, foi ao banheiro, lavou o rosto e voltou para a mesa. O que o erro produzia era simples de entender e aterrorizante de imaginar. O solo real dos solares tinha capacidade de carga diferente do que o projeto calculava. O prédio ia afundar de um lado. Não de uma vez, não de forma dramática. Ia afundar devagar, 1 milímetro por mês, durante anos. As famílias dentro iam notar rachaduras nas paredes, portas que começavam a emperrar, pisos que perdiam o nível. Iam chamar a construtora. A construtora ia mandar um técnico. O técnico ia dizer que era o prédio assentando, coisa normal. E o processo ia continuar, silencioso e invisível, até o dia em que as colunas do 2º subsolo não aguentassem mais a diferença de carga. Fábio sabia de tudo isso e escolheu não falar. O que fez em seguida foi metódico. Primeiro, precisava de uma explicação para os problemas que iam aparecer. Alguém para colocar na frente. Manuel era a escolha óbvia. Sem diploma, sem sindicato forte, sem ninguém com poder de barrar a narrativa. Segundo, precisava que os laudos chegassem antes que qualquer engenheiro de fora tivesse acesso ao projeto original. Por isso controlou cada visita, cada pasta entregue, cada informação disponível nas reuniões. Terceiro, precisava que tudo acontecesse rápido o suficiente para Manuel sair antes de conseguir articular uma defesa. Por 11 semanas,
funcionou. O que Fábio não calculou foi o papel dobrado no caderno de capa preta. Tiago conseguiu acesso ao projeto original de fundação por meio de um pedido formal junto à prefeitura, onde o alvará de construção tinha sido registrado com todos os projetos anexos. O processo levou dias. Quando o documento chegou, ele e Osvaldo se sentaram juntos numa mesa de jantar com os papéis espalhados e foram comparando dado por dado. A coordenada geográfica no cabeçalho do ensaio de solo não correspondia ao endereço dos solares. Os números de capacidade de carga eram de outro terreno, outro tipo de solo, outra realidade geológica. E a cópia que Manuel tinha feito à mão, com letra torta e abreviações estranhas, batia exatamente com o projeto original. Manuel tinha copiado os dados errados, sem saber que eram errados. E essa cópia, feita por hábito de pedreiro velho, era agora a prova de que ele tinha executado exatamente o que o projeto mandava. Osvaldo ficou olhando para os dois documentos lado a lado por um longo tempo. Depois, disse uma coisa que Tiago anotou no próprio caderno. O homem executou certo um projeto errado, e alguém usou isso para destruir a carreira dele. Tiago fechou o computador. Olhou para Manuel, que estava sentado do outro lado da mesa com as mãos cruzadas. Tá tudo aqui. Agora você decide o que quer fazer com isso. Manuel ficou quieto por um momento. Pensou nas famílias. Na senhora de cabelos brancos que assinou o contrato sozinha. No casal jovem com a mulher grávida. Nos filhos escolhendo o quarto enquanto os pais assinavam o papel. Precisa parar a obra, disse Manuel. Tiago assentiu. Vai ter consequência para você também. Seu nome vai aparecer em tudo isso. Meu nome já aparece em tudo isso, Manuel respondeu. A diferença é que agora vai aparecer do lado certo. Foi nessa mesma noite que Jonathan ligou. O ajudante mais novo, aquele rapaz de 26 anos que tinha avisado Manuel sobre a demissão, ligou sem avisar e com a voz de quem estava nervoso. Disse que tinha uma coisa para mostrar, que não sabia se era importante, mas que Carla tinha pedido para ele ligar se lembrasse de alguma coisa útil. E que ele tinha lembrado. Jonathan tinha o hábito de filmar etapas da obra com o celular porque achava bonito. A textura do concreto sendo lançado, a ferragem antes do fechamento, a laje ainda brilhante, não era nada profissional. Era só um rapaz que gostava de registrar o trabalho. Ele guardou tudo numa pasta no computador de casa e tinha esquecido completamente. Quando Tiago ouviu isso, pediu que Jonathan não mexesse em nada e foi até a casa dele naquela mesma noite. Os vídeos eram simples. Imagem tremida, ângulo de quem está filmando com o braço esticado no meio de uma obra. Mas os metadados de data e hora de cada vídeo correspondiam exatamente às anotações nos cadernos de Manuel. A concretagem tinha sido feita exatamente como Manuel registrou. O material usado era um material especificado no projeto. A execução era impecável. O projeto é que estava errado. Tiago voltou para casa de madrugada com o celular de Jonathan emprestado e os arquivos copiados. Acordou Carla. Os dois ficaram sentados na cozinha olhando para os vídeos, para os cadernos, para o projeto de fundação com a coordenada errada. Tudo encaixava, cada peça no lugar. Faltava só uma coisa. Alguém com autoridade técnica suficiente para apresentar aquilo da forma que precisava ser apresentado. E Osvaldo, 72 anos, ex-calculista que preferia ensinar a ficar parado, já estava escrevendo o parecer técnico na mesa da sala dele desde as 10 da noite. O Solaris ainda estava de pé. Por enquanto, Osvaldo terminou o parecer técnico numa quinta-feira de manhã, depois de 3 dias quase sem dormir. Eram 22 páginas. Linguagem clara, sem rodeios, com cada conclusão apontando para o mesmo lugar. O ensaio de solo utilizado no projeto de fundação do edifício Solaris não correspondia ao terreno da obra.
Os dados de capacidade de carga estavam subdimensionados para o solo real. A fundação, executada corretamente conforme o projeto aprovado, produziria recalque diferencial progressivo ao longo dos anos seguintes. Em linguagem simples, o prédio afundaria de um lado enquanto as famílias dormissem dentro dele. Osvaldo imprimiu as 22 páginas, grampeou, colocou numa pasta e entregou a Tiago pessoalmente. Disse uma coisa antes de ir embora. Isso aqui vai mexer com gente grande. Você tem certeza do que está fazendo? Tiago disse que sim. Osvaldo assentiu, pegou o casaco e foi embora para dar aula. Tiago montou o dossiê com tudo, o parecer de Osvaldo, os cadernos de Manuel, as fotos do celular antigo com os metadados intactos, os vídeos de Jonathan com datas e horas confirmadas, o projeto original de fundação com a coordenada errada no cabeçalho do ensaio e, por cima de tudo, uma linha do tempo, semana a semana, laudo a laudo, mostrando como cada engenheiro havia recebido informações incompletas e selecionadas antes de assinar. Não era um processo judicial ainda, era um dossiê técnico, mas era irrefutável. O primeiro destino foi o Conselho Regional de Engenharia. Tiago protocolou pessoalmente, entregou cópia impressa e digital e pediu análise de urgência com base no risco à segurança de terceiros. A atendente olhou para a pilha de papel com uma expressão neutra e disse que o prazo de análise era de 15 dias úteis. Tiago disse que havia centenas de famílias. A atendente repetiu, 15 dias úteis. Na saída, Tiago ligou para Manuel e contou. Manuel ouviu em silêncio, depois disse, e a obra? Continua. Mais silêncio. Tiago, enquanto a obra continua, eles vendem. Tiago sabia disso. E sabia também que o caminho legal era lento demais para o tamanho do problema. Por isso, antes mesmo de protocolar no conselho, ele já tinha enviado uma cópia do dossiê para outro endereço. Um engenheiro chamado Roberto Sampaio, 40 anos, ex-fiscal de obras que havia criado um canal onde analisava casos de falhas estruturais e irregularidades em construções. Canal técnico, sem sensacionalismo, com linguagem acessível. 300 mil seguidores. Roberto tinha respondido o e-mail em menos de uma hora, dizendo que precisava verificar cada documento antes de qualquer coisa, e que se fosse o que parecia ser, aquilo precisava ser público. Roberto levou 3 dias verificando. Ligou para Osvaldo sem avisar. Pediu para refazer partes do raciocínio técnico ao vivo numa chamada de vídeo. Osvaldo respondeu tudo sem hesitar, com a precisão de 72 anos de cálculo. Roberto baixou o projeto original da prefeitura por conta própria para confirmar as coordenadas. Conferiu os metadados dos vídeos de Jonathan quadro a quadro. Leu os 12 laudos comparando com o histórico de ocorrências que Tiago tinha reconstruído. Na quinta-feira à noite, Roberto publicou. O vídeo tinha 43 minutos. Título direto. Sem música dramática na abertura, sem efeitos. Só Roberto na frente de uma câmera com os documentos na tela, explicando passo a passo. Mostrou o ensaio de solo com a coordenada errada. Mostrou o projeto de fundação. Mostrou os laudos e como cada engenheiro havia recebido uma pasta diferente da realidade. Mostrou os cadernos de Manuel sem revelar o nome completo dele. E, no final, com voz tranquila, disse que uma obra com 100 unidades estava sendo vendida com fundação projetada sobre dados de outro terreno e que o único homem que havia percebido o problema tinha sido demitido com justa causa. Em 72 horas, o vídeo tinha mais de 1.200.000 visualizações. Nesse mesmo período, uma das famílias que havia comprado apartamento no Solares estava marcando a mudança para 10 dias depois. A data estava no calendário, as caixas já tinham sido compradas. A filha mais velha tinha escolhido a cor da parede do quarto. O caminhão de mudança estava reservado.
Dentro da construtora, o primeiro sinal de que algo havia mudado foi um telefonema que Henrique Velasco recebeu de um investidor na sexta de manhã. Não era uma pergunta, era um aviso. Os investidores queriam respostas antes de qualquer novo lançamento. A reputação da empresa valia mais do que qualquer acordo de silêncio. Na hora do almoço, o jurídico da empresa estava reunido em sala fechada. À tarde, Fábio Mendonça foi chamado ao escritório de Henrique. Fábio entrou achando que iam traçar uma estratégia conjunta. Saiu sabendo que estava sozinho. Henrique disse que a empresa estava cooperando com o Conselho Regional, que todas as informações seriam disponibilizadas e que a responsabilidade técnica pelo projeto de fundação era do engenheiro responsável. Nome: Fábio Mendonça. Assinatura: Fábio Mendonça. Decisões de projeto: Fábio Mendonça. A empresa era a vítima de um erro técnico do seu próprio funcionário. Fábio ficou parado na frente da mesa sem conseguir responder. Havia passado meses construindo uma narrativa. Havia colocado 12 assinaturas em cima do nome de Manuel. Havia acreditado que o tamanho da documentação seria suficiente para enterrar qualquer questionamento. Não tinha calculado que um pedreiro velho com o hábito de anotar tudo poderia desfazer cada camada daquilo. Saiu do escritório de Henrique e foi para o estacionamento. Ficou sentado no carro por um tempo sem ligar o motor. O celular estava cheio de mensagens. Não abriu nenhuma. Do outro lado da cidade, Manuel estava na varanda de casa quando Carla saiu com 2 cafés e sentou do lado dele. Passaram um tempo sem falar. Lá embaixo, a rua seguia com o barulho normal de uma tarde comum. Vai ficar feio ainda, disse Manuel. Vai, Carla concordou, mas o prédio vai ser corrigido. Vai. Manuel pegou o café. Tomou um gole. Ficou olhando para a rua. O Conselho Regional abriu a sindicância formal na manhã seguinte. E quando aquela notícia chegou ao canteiro dos Solares, o encarregado que substituíra Manuel parou a equipe no meio do serviço. Olhou para as paredes que eles tinham levantado e, pela primeira vez desde que assumiu, sentiu o peso exato daquilo que estava construindo. A obra seria embargada. Era questão de horas. Mas o que ninguém esperava era o que Fábio Mendonça estava prestes a fazer quando encostasse à parede. Fábio Mendonça não dormiu na noite depois de sair do escritório de Henrique. Ficou acordado olhando para o teto do apartamento que estava pagando em 60 parcelas, com o celular virado para baixo na mesinha de cabeceira. Não precisava ver as mensagens para saber o que estava escrito. Sabia. Havia passado meses construindo uma saída para um erro que cometera num dia corrido. Havia montado um andaime de laudos, de reuniões, de versões cuidadosamente editadas da realidade. E Henrique, em 15 minutos de conversa, havia derrubado tudo isso e apontado a câmera na direção do único nome que restava. Fábio ligou para o advogado às 6 da manhã. O advogado ouviu tudo sem interromper. Quando Fábio terminou, houve um silêncio curto e depois uma pergunta direta. Você tem algum documento que mostre que Henrique sabia do erro antes do embargo? Fábio pensou. Havia um e-mail, enviado há 4 meses, num fim de tarde, com linguagem vaga o suficiente para ter 2 significados. Ele tinha mandado para Henrique descrevendo inconsistências no projeto de fundação que mereciam atenção. Henrique havia respondido com 3 palavras: resolve isso discretamente. O advogado pediu que Fábio não tocasse em nada, não apagasse nada e fosse ao escritório na manhã seguinte com tudo que tivesse. Enquanto isso, o embargo chegou. A notificação foi entregue no canteiro dos Solares na manhã de uma segunda-feira. O encarregado leu, releu e parou a obra. As máquinas foram desligadas uma por uma. Os operários ficaram parados olhando para o prédio inacabado, para as lajes abertas, para os andaimes, que de repente perderam o sentido. Um deles, que tinha trabalhado com Manuel por 2 anos antes da demissão,
Ficou olhando para o subsolo por um longo tempo, sem dizer nada. A notícia do embargo chegou a Manuel por Tiago, que ligou logo cedo. Manuel ouviu, disse obrigado e desligou. Ficou quieto por alguns minutos. Depois pegou o casaco e saiu para caminhar. Andou por quase 1 hora sem destino certo. Passou por uma rua onde ele mesmo tinha ajudado a levantar um muro anos atrás. O muro estava firme. Passou por um prédio comercial onde tinha trabalhado na fundação quando tinha 30 e poucos anos. O prédio estava de pé, sem uma rachadura onde não devia ter. Era assim que ele media o próprio trabalho. Não por diploma, por permanência. Quando voltou para casa, Carla tinha café passado e o computador aberto na mesa. Estava lendo os comentários do vídeo de Roberto Sampaio. Virou a tela para o pai sem dizer nada. As pessoas estavam perguntando o nome do pedreiro. Queriam saber quem era o homem com os cadernos. Havia mensagens de outros trabalhadores de construção civil contando histórias parecidas, de engenheiros que nunca ouviram quem sabia mais sobre o chão do que eles. Havia mensagens de compradores de apartamentos dos Solares, assustados, com perguntas que ninguém ainda tinha respondido de forma oficial. E havia, no meio de tudo isso, a mensagem de uma mulher que dizia apenas: minha mãe comprou um apartamento nesse prédio. Ela economizou 30 anos para isso. Por favor, alguém responda. Manuel leu aquela mensagem 2 vezes. Não disse nada. Fechou o computador com cuidado e foi para o quarto. 2 dias depois, o e-mail de Fábio para Henrique vazou. Ninguém soube de onde veio. Depois, ficou claro que havia sido um engenheiro júnior da construtora que não queria o próprio nome arrastado junto. Ele mandou o e-mail para o advogado de Tiago com uma mensagem de uma linha. Isso pode ajudar. E ajudou. Inconsistências no projeto de fundação que mereciam atenção. Resposta de Henrique. Resolve isso discretamente. 4 meses antes do primeiro laudo. 4 meses antes de Manuel ser convocado pela primeira vez ao escritório de Fábio. Henrique Velasco sabia. Não dos detalhes técnicos, talvez. Mas sabia que havia um problema e havia dado uma instrução clara: não resolver, encobrir. E quando o encobrir falhou, havia empurrado Fábio para a frente das câmeras e ficado atrás das cortinas. O advogado de Fábio entrou em contato com Tiago naquela mesma tarde. Não para negociar, para oferecer colaboração. Fábio estava disposto a detalhar cada reunião, cada instrução recebida, cada momento em que Henrique tomou decisão ativa sobre a narrativa construída contra Manuel. Em troca, pedia consideração na esfera civil. Tiago ouviu a proposta, disse que ia analisar e ligou para Manuel logo depois. Contou tudo. Manuel ficou em silêncio por um momento e então perguntou: o prédio vai ser corrigido de qualquer jeito? Vai, Tiago disse, com ou sem acordo com Fábio. Então faz o que for certo para as famílias. Não era perdão, era prioridade. Manuel sabia separar as duas coisas. A sindicância do Conselho Regional avançou com velocidade diferente depois do e-mail. Os engenheiros que tinham assinado os laudos foram convocados um por um. Marcelo Braga, o que tinha feito a pergunta certa na reunião e assinou assim mesmo, chegou com um advogado e falou por 2 horas. Disse tudo o que sabia. Disse tudo o que havia suspeitado e deixado passar. Saiu da sala com os ombros curvados, de um jeito que não tinha entrado. Henrique Velasco foi notificado pessoalmente por um oficial numa manhã de terça. Estava no escritório quando o homem entrou, leu o documento com expressão controlada e pediu para a secretária cancelar os compromissos do dia. A coletiva de imprensa que Henrique havia convocado para esclarecer a posição da empresa foi cancelada 20 minutos antes de começar. Do outro lado da cidade, Manuel estava sentado na varanda quando o celular tocou. Era um número que ele não reconheceu. Atendeu. Uma voz de mulher, mais velha, falou devagar. O senhor é Manuel Ferreira, o pedreiro dos Solares? Sou.
A mulher fez uma pausa. Minha filha me mostrou o vídeo. Sou eu que comprei o apartamento. Queria só agradecer. O senhor não me conhece, mas o senhor salvou minha vida. Manuel ficou em silêncio por um tempo. Depois disse baixinho: a senhora ainda vai ter o apartamento, só vai demorar um pouco mais. Desligou. Ficou olhando para a rua por um longo tempo. O processo ainda não tinha acabado. Fábio ainda não tinha sido formalmente responsabilizado. Henrique ainda estava tentando controlar os danos. E os 12 laudos ainda existiam, com as 12 assinaturas, esperando julgamento um por um. Mas o prédio estava parado. E pela primeira vez em meses, Manuel conseguiu dormir sem acordar no meio da noite, pensando no eco errado no subsolo. A investigação durou 8 meses. 8 meses de documentos, depoimentos, reuniões, análises técnicas e decisões que iam sendo tomadas uma por uma, sem pressa e sem atalho. Manuel acompanhou tudo de longe, pela voz de Tiago no telefone, pelos resumos que Carla fazia à noite na mesa de jantar. Não ia às audiências. Não queria aparecer. Dizia que o trabalho de aparecer era de quem tinha diploma para isso. O resultado chegou numa tarde de outubro. Fábio Mendonça perdeu o registro profissional. A decisão do conselho foi unânime. Erro técnico grave com omissão deliberada de risco à segurança coletiva. Além disso, respondeu na esfera civil, junto com a construtora, por todos os custos da correção estrutural e pelas indenizações aos compradores que precisaram esperar. A colaboração com a investigação pesou na medida da pena, mas não apagou a responsabilidade. Fábio ouviu a leitura da decisão sentado ao lado do advogado, com as mãos cruzadas sobre a mesa sem expressão. Saiu sem falar com ninguém. Henrique Velasco fechou acordo, pagou multa e foi afastado da presidência da empresa por decisão do próprio Conselho de Sócios, que precisava mostrar ao mercado que havia tomado uma atitude. Passou a ocupar um cargo de conselheiro sem poder executivo, o que na prática significava aparecer nas reuniões e assistir outras pessoas decidirem o que antes era dele. A empresa sobreviveu, diminuída, carregando o caso Solaris como uma marca que não saía. Marcelo Braga, o engenheiro que havia feito a pergunta certa e assinado assim mesmo, recebeu suspensão temporária e uma anotação permanente no registro. Voltou a trabalhar depois, mas virou outro tipo de profissional. O tipo que responde e-mail de madrugada, verificando 3 vezes antes de assinar qualquer coisa. Alguns dos outros engenheiros que haviam assinado os laudos com informações adulteradas tiveram os nomes limpos depois que a investigação demonstrou que foram enganados. 2 deles procuraram Manuel para pedir desculpas por escrito. Ele leu as cartas, dobrou, guardou numa gaveta. Não por mágoa, mas porque não havia resposta que mudasse o que tinha acontecido. Jonathan usou o depoimento que deu no processo como ponto de entrada para um estágio num escritório de perícia que Tiago indicou. Matriculou-se em engenharia civil no semestre seguinte. Na primeira aula de fundações, o professor usou o caso dos Solaris como exemplo de erro de projeto. Jonathan ficou quieto e não contou que estava na obra. Saiu da aula com uma sensação estranha no peito que levou alguns dias para nomear. Era orgulho. Osvaldo voltou para as aulas do curso técnico com o caso impresso e encadernado como material obrigatório da disciplina. Dizia aos alunos toda vez que chegava naquele ponto: um pedreiro sem diploma enxergou o que 12 engenheiros não quiseram ver. Nunca confundam autoridade com competência. A correção estrutural dos Solaris começou 3 semanas depois da decisão final. O projeto de reparo foi assinado por uma equipe nova, contratada pela construtora sob fiscalização externa. O engenheiro responsável pelo projeto de correção, um homem meticuloso de 50 anos, que tinha passado a carreira em obras difíceis, pediu uma coisa antes de assinar:
Queria alguém que conhecesse cada centímetro daquele subsolo. Alguém que soubesse onde o concreto tinha sido lançado, em que ordem, com que material, em que condição. A nova direção da construtora ligou para Manuel. Ele ficou em silêncio por alguns segundos quando recebeu a proposta. Carla estava do lado e viu a expressão do pai mudar de um jeito que ela não conseguiu classificar de imediato. Não era surpresa. Era algo mais fundo que isso. Manuel disse que precisava de um dia para pensar. Na manhã seguinte, ligou de volta e aceitou. Não pelo valor, que era razoável, mas não era o ponto. Aceitou porque havia centenas de famílias esperando para entrar em casa. E porque aquela obra ainda tinha o nome dele impresso nas entranhas, em cada camada de concreto que ele tinha lançado direito num projeto que estava errado. Ele precisava ver aquilo ficar certo. Os 7 meses de correção foram diferentes de tudo que Manuel tinha vivido numa obra. Ele não batia martelo, não carregava saco, não subia andaime. Andava pelo canteiro com o capacete novo que a empresa tinha dado. Parava nos pontos que conhecia de memória, conversava com os engenheiros com a mesma calma de sempre. Quando tinha dúvida sobre alguma coisa que ele tinha feito meses antes, abria o caderno de capa preta e mostrava. Os engenheiros olhavam para aquela letra torta e para as anotações cheias de abreviações e usavam o que estava ali como documento técnico, porque era o que era. Jonathan apareceu no canteiro numa tarde de sábado, no 3º mês de correção. Disse que estava de folga e tinha passado só para ver. Ficou andando ao lado de Manuel por um tempo sem falar muito. Na saída disse: seu Osvaldo fez uma aula sobre os solares semana passada. Falou do senhor sem dizer o nome, mas todo mundo sabia quem era. Manuel não respondeu, mas caminhou um pouco mais reto no resto da tarde. No último dia, a equipe de inspeção final percorreu o prédio, andar por andar. Levou quase 6 horas. Quando desceram e assinaram o laudo de liberação, o canteiro tinha ficado em silêncio de um jeito que obras raramente ficam, como se o prédio também soubesse que algo havia terminado. Manuel pediu para descer sozinho ao 3º subsolo uma última vez. Era cedo, sol ainda baixo, o canteiro vazio. Ele desceu as escadas devagar, passou pelos corredores que conhecia de trás para frente e foi até a coluna central, a mesma que tinha preocupado Osvaldo nos cálculos, a mesma que representava o ponto mais crítico da correção. Colocou a palma da mão no concreto novo, ficou assim por um tempo, bateu o pé no chão, escutou. O eco estava certo. Manuel tirou a mão da coluna, olhou para o teto sobre ele e subiu as escadas sem pressa. Na saída, entregou o capacete para o encarregado da nova equipe e disse apenas: agora pode. Saiu pela rua sem olhar para trás. Não havia nada mais a fazer ali. A obra estava certa. O pedreiro podia ir embora. E Manuel Ferreira, 62 anos, costas que não se endireitavam de todo e mãos que pareciam cascas de árvore, caminhou pela calçada com a leveza de quem acabou de colocar a última pedra no lugar certo. Lá em cima, as portas começariam a se abrir uma a uma. Famílias entrando, vozes, vida ocupando cada espaço que um dia esteve em risco. Lá embaixo, Manuel desceu pela última vez até o subsolo, parou no mesmo ponto de meses atrás, bateu o pé no chão, esperou. O eco veio firme, dessa vez sem erro. Manuel assentiu, virou as costas e subiu sem pressa. Ele não tinha diploma, não tinha cargo, mas foi o único que enxergou o que ninguém quis ver.